Fala galera, aqui é o Gustavo. Eu vou apresentar para vocês mais uma resolução de eletrostática de um exercício suplementar 10 do capítulo 19 do livro de Física, volume 3, da Beatriz Alvarenga e do Antônio Máximo. Bem, bora pro exercício. Um próton, após ser acelerado por uma voltagem VAB, é usado para bombardear os átomos de uma lâmina de ferro. Qual deve ser o mínimo do valor dessa diferença de potencial para qual o próton consiga penetrar no núcleo de um átomo de ferro? Bem, o raio desse núcleo é de 4 vezes 10 a menos 15 metros e o número atômico do ferro é 26. B. Qual deveria ser o valor dessa diferença de potencial se a partícula acelerada fosse uma partícula alfa? Vamos para a resolução. Bem, primeiro na parte teórica. O que o exercício quer que a gente pense? Bem, a gente tem um grande átomo com uma carga de 26 prótons, ou seja, esse átomo ele possui um número atômico de 26, ou seja, a carga desse nosso átomo ele é 26 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o nosso raio é de 4 vezes 10 a menos 15 metros. Portanto, a gente tem que imaginar o nosso núcleo como se fosse uma esfera eletrizada. E a nossa partícula que deseja atravessar esse núcleo, ele deseja ter a aceleração suficiente para conseguir se fixar no nosso núcleo, ela deve ser considerada como algo desprezível tanto em massa quanto em carga. Logo, nós utilizaremos a seguinte equação para a resolução desse exercício. A nossa diferença de potencial gerado por essa partícula e a nossa carga gerada pela nossa esfera, ela é igual à nossa constante vezes a carga gerada pelo nosso campo elétrico não uniforme, nosso campo elétrico que ele se propaga pelo espaço, divididos pelo raio dessa nossa esfera. No caso, seria o raio do nosso núcleo. Portanto, vamos aplicar os valores aqui. E é o seguinte, a nossa constante é 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Por que isso? Você já vai ver. Vezes 26 vezes a carga de um próton, porque nós temos o número atômico 26. Logo, 26 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Divididos pelo nosso raio. Nosso raio é 4 vezes 10 elevados a menos 15 metros. Menos 15 metros. É uma distância um raio muito pequeno. Bem, o valor dessa divisão ali da nossa carga pelo raio é o seguinte, 1,04 coulombs por metro. Seguinte, para a gente chegar na unidade que a gente deseja, novamente você tem que observar que a constante ela já traz para a gente as unidades no qual a gente irá cortar. Bem, a gente pega os Newton vezes metro quadrado divididos por Coulomb ao quadrado e divide por Coulomb sobre metro. Logo, nós teremos a seguinte unidade. 9,3 vezes 10 a sexta Newton vezes metro sobre Coulomb. Mas o que seria essa unidade? Bem, você tem que lembrar das aulas de física, de cinemática também, que Newton vezes metro é Joule. E Joule sobre Coulomb da nossa eletrostática seriam volts. Ou seja, a gente tem 9,3 vezes 10 a sexta volts, ou 9,3 milhões de volts, sendo gerados para a gente atingir a aceleração necessária para uma partícula de massa e carga desprezível conseguir atravessar o nosso núcleo, conseguir penetrar o núcleo do nosso ferro. Bem, então resposta da letra A, a nossa diferença de potencial tem que ser que seria gerada para atingir o objetivo do exercício seria algo
entre 9, a partir de 9,3 vezes 10 a sexta volts. A partir de por quê? Qualquer tensão abaixo disso não atravessará o núcleo. Qualquer tensão acima, com certeza, irá penetrar o nosso núcleo de ferro. Bem, letra B. Como eu já havia falado anteriormente, a gente tem que lembrar que tanto o nosso próton quanto a nossa partícula alfa, elas são levadas em consideração no nosso caso aqui, que elas possuem carga e massa desprezíveis. Logo, a nossa tensão para atingir o mesmo valor, o mesmo objetivo de atravessar o núcleo do nosso ferro seria basicamente a mesma tensão, a mesma diferença de potencial entre a nossa partícula e o nosso núcleo de ferro. Portanto, a gente vai ter a partir de 9,3 milhões de volts. Bem, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Fica de olho na playlist que eu vou deixar aqui embaixo, uma playlist muito boa de eletrostática que eu assisti inteira, eu recomendo que você assista também, caso você ainda tenha bastante dúvida na área. E valeu, galera!